Olá, esta é mais uma videoaula de História. Meu nome é Silvia Maria, sou professora de História da Rede Estadual de Ensino e atualmente estou como técnica da equipe de Educação em Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade da Coordenadoria da Diversidade e Inclusão Educacional CODIN-SEDUC. Na aula de hoje, nós iremos conversar sobre as diversas contribuições dos povos africanos que vieram escravizados para o nosso país, bem como a participação dos afrodescendentes e das afrodescendentes em nossa história. Vocês irão descobrir que a população africana não veio para cá como apenas mão de obra barata, mas porque tinham conhecimento das tecnologias e dos modos produtivos implementados pelos colonizadores. Então, você já pediu a bênção à sua mãe ou ao seu pai hoje? Aos seus avós, tios e tias e mais velhos da sua família? Pois é, esse hábito de pedir a bênção e fazer reverência ao mais velho, à mais velha, é um costume africano de valorização da ancestralidade. Você sabia disso? Temos determinados hábitos e formas de conviver e ver o mundo porque herdamos desses ancestrais e dessas ancestrais que vieram de África. Falar das contribuições africanas e afrodescendentes remetem à presença destas populações neste território e como chegaram até aqui. Podemos dizer que estas pessoas vieram dos mais variados lugares do continente africano e foram sequestrados e sequestradas e escravizadas, em sua maioria vindo para o trabalho forçado no Brasil colonial. No nosso primeiro slide, podemos perceber as principais rotas do tráfico negreiro entre o continente africano e o continente americano. As mais variadas rotas e os mais variados portos de onde saíam negros e negras de Cabo Verde, de São Jorge de Minas, de Luanda, de Benguela, de Moçambique e aportavam nos mais variados lugares do Brasil, como em São Luís, Olinda, Salvador, Rio de Janeiro, entre outras. Podemos dizer também que estas pessoas que vieram dos mais variados lugares do continente africano foram sequestradas e escravizadas, em sua maioria vindo para o trabalho forçado no Brasil colonial. É interessante falarmos que nem os povos originários, que são chamados de indígenas, nem os africanos eram escravos, eles foram escravizados. A palavra escravo é um termo que carrega o peso da escravidão, que coisifica o indivíduo e tira dele sua identidade. As evidências da historiografia sobre a escravidão mostram que, mesmo sendo nomeados e tratados como mercadoria, as africanas e os africanos e afrodescendentes nunca se transformaram em coisas e mercadorias. Essa noção de objeto possuído, expressa nos documentos oficiais, é negada na prática por todas as ações daquelas negras e daqueles negros escravizados, enfim, tornados escravos. Nas suas vidas, suas atitudes cotidianas ou eventuais, os traçados de suas estratégias de resistência e sobrevivência, a busca pela constituição de laços de identidade, a solidariedade e a negação, por vezes violenta, da situação em que se encontravam, mostram que nunca deixaram de ser pessoas, fizeram-lhes escravizados, mas não lhes levaram à humanidade. Nunca. Outro equívoco é achar que escravidão é sinônimo de negro, de negra, de africano ou africana, pois nem todo negro africano foi escravizado e nem todo escravizado era negro. O processo de colonização, inicialmente para o cultivo de cana-de-açúcar, no século XVI, vieram povos de origem banto. Depois, com o advento da mineração, foram trazidas outras levas de escravizados, como os jejes, fons. E, por fim, com o cultivo do café, vieram outros povos, como os iorubás, também chamados de nagôs.
povos bantus, jejes, fons e iorubás, com suas línguas, costumes, religiões, cosmovisões. Aqui nesse slide, vemos o exemplo de algumas etnias de povos bantus que foram trazidos para cá. Esse slide expressa uma pintura de rugendas. E aqui existem várias etnias, como Benguela, Angola, Congo, Monjolo. Os povos dessas etnias, eles não se identificavam como africanos. Essa ideia de africanos como um povo só é uma ideia forjada pelo colonizador. Aqui em nosso estado, insistem em falar que não tem negros, por uma série de motivos. A própria historiografia constituiu esses motivos. Por exemplo, a escravidão branda, a primazia da abolição da escravatura, 4 anos antes da abolição da escravidão no Brasil, a pequena porcentagem de negros e negras, devido ao Ceará ter se dedicado mais à pecuária do que à indústria açucareira durante o período do sistema escravista. Contudo, a ocupação do sertão e rápido crescimento populacional nos séculos 18 e 19, a partir do sistema de quarteação, ou seja, disponibilidade de terra, aconteceu sim com a presença constante de africanos e africanas. Os escravizados africanos foram introduzidos no Ceará por volta de 1756 e tinham uma série de origens, principalmente congo-angolanas, banto, ou seja, angolanos, cabindas, benguelas. Nos censos da população do Ceará, para os anos de 1804, 1808 e 1813, a soma dos pardos, mulatos livres, pretos e pardos cativos, pretos livres, era superior à da população branca, como nos diz Sobrinho. O professor Eurípides Funes, também, da Universidade Federal do Ceará, nos mostra que à medida em que as fazendas de criar vão sendo estabelecidas ao longo dos rios, que se configuram como caminhos naturais para a ocupação do sertão, as negras e negros foram também ocupando estes espaços, não só como cativas ou cativos, mas como trabalhadoras e trabalhadores livres e até como proprietários. No início do século XIX, a presença de afro-brasileiras e afro-brasileiros por essas terras cearenses já era significativa, onde negros e pardos libertos somavam 60,7% de uma população total de 77.375 habitantes. Neste universo, a população negra e parda cativa somava 12.254, ou seja, 15,8% da população. Desta forma, existem alguns equívocos históricos. O primeiro é a incompatibilidade da economia pastoril com o trabalho escravo. O segundo equívoco histórico é dizer que todo negro era cativo. Ora, com o desenvolvimento da agricultura e principalmente da pecuária no Ceará, o escravizado e a escravizada trabalhavam ao lado da população livre. De acordo com o professor Hilário Ferreira, os negros e negras estavam presentes em todas as atividades da província, não só como cativos, mas também como trabalhadores e trabalhadoras livres e proprietários. Exemplo disso são os Teles, Domingos Lopes e João Coelho, pretos forros. Contudo, ainda insistem em dizer que não existem negros e negras no Ceará. Como diz o professor Eurípides Funes, a negritude aqui é escondida sob a morenice e a brejerice, a sensualidade da cor. Ou seja, a maioria das pessoas não se identificam como negros e negras no Ceará, mas como morenos. Essa imagem, no nosso próximo slide, mostra exatamente o contrário deste pensamento da inexistência da população preta. Vemos aqui as comunidades quilombolas espalhadas no Ceará. Aqui diz, segundo o site Ceará Crioulo,
22% dos municípios cearenses têm comunidades quilombolas. E onde estão essas comunidades? Espalhadas por todo o nosso estado, como, por exemplo, em Caucaia, Novo Oriente, Tamboril, Quiterianópolis, Quixeramobim, Parambu, Salitre, Araripe, Potengi, Ipueiras, Monsenhor Tabosa, Aquiraz, Aracati, Marco, Morrinhos, Tururu, Milhã, Aurora, Mauriti, Porteiras, Horizonte, Trairi, Beberibe, Acaraú, Cruz, Itapipoca, Uruburetama, Baturité, Ocara, São Benedito, Quixadá, Solonópole, Croatá, Crateús, Independência, Poranga, Pacujá, Coreaú, Tauá, entre outros. A história dos povos africanos e afrodescendentes no Brasil é um marco de suas contribuições. Sua cultura, seus saberes e conhecimentos técnicos também fizeram deles e delas uma força de caráter civilizatório. Os africanos e as africanas ensinaram aos habitantes do nosso território brasileiro e das Américas escravistas muitas coisas fundamentais para a sobrevivência e o crescimento do chamado Novo Mundo. E realizaram outras tantas criações a partir de sua capacidade de aprendizado. Foram artífices, construtores, cirurgiões barbeiros, cozinheiras, também foram agricultores, que trouxeram plantas novas que serviram e servem como alimento e remédio. E também introduziram diferentes técnicas de cultivo. Entre esses escravizados, haviam artistas e músicos com novos instrumentos, ritmos e movimentos, que encheram nossa terra de cores e sons, que hoje são tão nossos, tão brasileiros. As suas línguas modificaram o português, a nossa língua portuguesa. Fizeram dela a língua nacional, levando-o pelo território, introduzindo palavras e tonalidades. E também trouxeram novas maneiras de se comportar nas relações familiares, de se relacionar com o sagrado, como, por exemplo, a própria ressignificação das religiões e a construção dos candomblés e da Umbanda, novos modos de celebrar e ligar os antepassados, dentre outras, ou seja, posturas diante da vida e da morte. Todos esses conteúdos permearam a sociedade brasileira, transformaram-se e a transformaram. Por isso, hoje, todas e todos nós somos herdeiros e herdeiras dessas culturas. Aqui no nosso slide, mostramos exatamente algumas palavras de origem banto. Como, por exemplo, vocês sabiam que mochila é uma palavra de origem banto? Mochila, larica, miçanga, sova, canjica, maxixe, cafundó, pindaíba, matuto, bunda, canga, sunga, carimbo, zoeira, sapeca, abadá, tagarela, xepa, moleque, babá, fubá, entre outras palavras da nossa língua portuguesa. Há também uma coisa interessante que no nosso próprio estado existem cidades com os nomes de origem banto, como por exemplo, Mombaça, Mulungu. Outra contribuição instigante para conhecermos são os símbolos adinkra. Os adinkra é um tecido repleto de simbologias. É um pano cheio de desenhos, sendo que cada um deles representa um símbolo. Antigamente, esse tecido era usado por líderes espirituais e sacerdotes em rituais secretos e cerimônias, como, por exemplo, nos funerais. Nos dias atuais, contudo, é encontrado em várias atividades sociais, casamentos, festas, festivais, cerimônias e rituais de iniciação, além do uso tradicional. Sua origem é associada aos povos Axante,
de Gana e aos povos da Costa do Marfim, da África Ocidental. Em outras épocas, entretanto, os panos adinkra são usados para uma escala larga de atividades sociais. Além dos tecidos, seus desenhistas criam acessórios para roupas, decoração de interiores, papéis diversos, capas de livros. Cada um dos símbolos tem um significado e um nome, formando um corpus de provérbios, eventos históricos, atitudes humanas, comportamentos animais, vida de planta. Em sua totalidade, o simbolismo adinkra é uma representação visual do pensamento social que relaciona a história e a filosofia e a opinião religiosa. Neste próximo slide, veremos alguns exemplos destes símbolos adinkra. O primeiro que aparece aqui, o primeiro símbolo adinkra, é o akobem, que significa o chifre da guerra, símbolo da vigilância e da cautela. Akobem é um chifre usado para soar um grito da batalha. O segundo símbolo adinkra, que particularmente eu gosto bastante, significa a transformação. Eu mudo ou transformo minha vida. Esse símbolo combina dois símbolos separados dos adinkra. A estrela da manhã, que fica bem ao meio, que pode significar um novo começo para o dia e que, colocada dentro da roda, representa rotação ou movimento independente. O terceiro símbolo adinkra no nosso slide é a sankofa, um símbolo muito conhecido. O retorno e o recomeço. É o símbolo da importância da aprendizagem do passado. Por fim, o último símbolo adinkra, representado no nosso slide, significa a compreensão. O que eu ouço, eu me mantenho. O significado do símbolo é eu compreendo. Compreender significa a sabedoria do conhecimento, mas representa também a prudência de analisar o que uma outra pessoa faz. Portanto, todos esses exemplos de contribuição dos povos africanos para a nossa cultura e história estão relacionadas aos valores que estes e estas davam e dão ao planeta, às pessoas, ao sagrado e ao universo. Esses valores podem ser chamados de valores civilizatórios afro-brasileiros. Neste próximo slide, podemos ver quais são esses valores, como, por exemplo, a circularidade, simbolizando a roda da capoeira, a roda do xirê no candomblé, a roda de samba, a religiosidade, a corporeidade, porque nós aprendemos com o corpo todo, não só com a nossa cabeça, a oralidade, porque as palavras têm poder, a energia vital, que a gente chama de axé, a ludicidade, a memória, a ancestralidade, como eu falei anteriormente, o ato de pedir a bênção e fazer reverência aos nossos ancestrais, às nossas ancestrais, a musicalidade, o cooperativismo e o comunitarismo. Não podemos esquecer também que as formas de resistência negra, desde seu processo de escravização, nos ensinaram muito e constituíram também nossa forma de ser, nossa identidade. Como, por exemplo, as fugas, os suicídios, as rebeliões, a constituição dos quilombos, são alguns desses exemplos. Aqui no Ceará, por exemplo, a festa do rei de Congos, ou a congada, o próprio reizado no Ceará, é um exemplo dessa resistência ao tráfico interprovincial. Os cantos nessas festas alertavam as participantes e os participantes do evento para que tomassem cuidado, como veremos a cantiga nesse próximo slide. A cantiga dos reis de Congo, de Sobral. Assim diz: Catirina, minha nega, teu senhor quer te vender, pelo Rio de Janeiro, pera nunca mais te ver. Catirina, minha nega, um senhor quer te comprar, lá do Rio de Janeiro, para nunca mais voltar.
Vejamos que o Rio de Janeiro era o principal destino das escravizadas e dos escravizados durante o período do tráfico interprovincial. Neste sentido, nossa resistência é uma forma de luta contra o racismo estrutural, que está instalado em nosso país e que mata e encarcera tantos jovens, negras e negros, e que não possibilita que estes e estas tenham as mesmas oportunidades que os não negros. O racismo estrutural, gente, invisibiliza a população negra. Como exemplo, vejamos neste slide. Aqui tem os heróis de todo mundo. Você reconhece alguns desses heróis? Todos eles são heróis negros e negras brasileiros e brasileiras. Se não reconhece, se não consegue reconhecer, é sinal de que temos muito a estudar e aprofundar sobre a história de África e dos e das afrodescendentes, que é também a nossa história. A Lei 10.639 de 2003 garante a obrigatoriedade do ensino da história e cultura dos africanos e das africanas e afro-brasileiros e afro-brasileiras na educação básica. Essa lei também diz que o 20 de novembro, ou seja, o Dia da Consciência Negra, deve ser um marco no nosso calendário escolar. Existem outras leis que fazem parte das políticas afirmativas para a população negra brasileira. Que tal você pesquisar o que são e como funcionam estas políticas afirmativas? Também, como atividade da nossa aula de hoje, eu quero que vocês pesquisem sobre a vida de algumas pessoas negras brasileiras, como Milton Santos, Elza Soares, Enedina Alves, Carolina Maria de Jesus, Mãe Menininha do Gantuá, João Cândido e aqui no Ceará, três personalidades, três pessoas importantes da nossa história que muitas vezes são desconhecidos e desconhecidas, como Preta Simoa, o Beato José Lourenço e a Beata Maria de Araújo do Milagre de Juazeiro. Também quero que vocês troquem essas informações com suas colegas e seus colegas. Bem, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Convido vocês a procurarem quem são de fato esses heróis e essas heroínas negras brasileiras. Bons estudos para vocês e esta é mais uma aula do Conexão Educação. Tchau, tchau!